Risco, perigo, crise. A gente ouve e usa essas palavras o tempo todo, quase como se fossem a mesma coisa, né? Mas olha, no mundo da gestão de desastres, entender a diferença entre elas é literalmente uma questão de vida ou morte. E essa clareza toda não é só um detalhe técnico, não. É o alicerce para salvar vidas. E essa confusão, como essa citação aí na tela já adianta, não é de hoje. É um desafio antigo que continua por aí. O problema é que essa falta de precisão na linguagem acaba comprometendo e muito a nossa capacidade de se preparar e responder quando uma catástrofe ameaça acontecer. Então, para colocar um pouco de ordem nessa conversa, este aqui é o nosso roteiro. Vamos começar pelo vocabulário confuso. Depois, vamos definir direitinho o que é risco, perigo e crise. Daí a gente vê como isso vira ferramenta prática, entende o papel das pessoas nessa equação toda e, no fim, conecta tudo com a ação e a governança. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte do problema é exatamente essa: o uso meio bagunçado das palavras. E o pior é que essa salada de termos não fica só na conversa do dia a dia. Ela invade a mídia, que muitas vezes corre atrás do sensacionalismo, contamina discursos políticos e, o que é mais preocupante, se infiltra até nos documentos técnicos. Qual o resultado? Um ruído perigoso que atrapalha demais a gestão de desastres. Agora sim, vamos para o coração da nossa análise. Risco, perigo e crise não são a mesma coisa. O ideal é pensar neles como uma sequência, sabe? Uma progressão que acontece no tempo. Vamos começar pelo risco. Pensa no risco como a condição de fundo, um potencial que está ali latente. É a probabilidade de algo ruim acontecer. Imagina morar perto de um vulcão ativo. Essa situação é um risco. Ele está sempre ali, no ar. É o antes da história. Depois do risco, vem o perigo. O perigo é o estalo, sabe? O momento em que a ameaça se torna iminente. É uma coisa rápida. Usando o mesmo exemplo do vulcão, o perigo aparece quando ele começa a soltar fumaça e os sensores disparam, avisando que uma erupção está vindo. É o sinal de alerta piscando em vermelho. E, finalmente, a crise. A crise é quando o perigo vira realidade. É o risco se manifestando, o evento acontecendo e muitas vezes fora do nosso controle. A lava escorrendo pelo vulcão. Isso é a crise. É o durante, o olho do furacão. E este slide aqui amarra tudo de um jeito brilhante. Olha só como o ciclo de gestão de desastres segue essa lógica perfeitamente. A fase de risco é o tempo da prevenção, a de perigo, do alerta, a de crise, da resposta imediata e depois, claro, vem a recuperação. É uma linha do tempo que organiza o processo todo. Certo, mas como essa teoria toda vira prática? Como é que os especialistas pegam esses conceitos e transformam em ferramentas de verdade para tomar decisões que salvam vidas? O que é fascinante aqui é ver como o risco pode ser literalmente desenhado. A gente tem dois mapas, um do lado do outro. O da esquerda mostra a probabilidade, ou seja, onde é mais provável que um incêndio comece. O da direita mostra a vulnerabilidade. Se o fogo começar ali, onde o estrago seria maior? Onde tem mais casa, hospital, infraestrutura importante. E aqui acontece a mágica. Quando a gente junta esses dois mapas, o de probabilidade com o de vulnerabilidade, chegamos no mapa de risco. As áreas em vermelho vivo são os pontos críticos, onde a chance de incêndio é alta e o potencial de perda é gigante. É uma ferramenta visual muito poderosa, que diz exatamente onde os esforços de prevenção precisam ser focados. Mas a análise técnica é só uma parte da história. O fator humano é tão decisivo quanto, se não for mais. Porque o risco não vive só nos mapas dos especialistas. Ele vive na cabeça das pessoas. A percepção que uma comunidade tem de um risco, que é moldada pela cultura, pela história, pelas experiências de cada um, é o que vai definir a reação. Se as pessoas vão evacuar, se vão se preparar ou se vão ignorar o alerta. No fim das contas, é a percepção que cria a realidade da resposta. E essa comunicação de risco está no nosso dia a dia de um jeito muito mais simples do que a gente imagina. É só olhar para essas placas. Elas são uma linguagem universal. Não precisam de gráficos, de estatísticas. Com um símbolo só, elas comunicam um risco e nos fazem mudar de comportamento na hora. E essa citação resume a ideia de forma genial. Pensa bem. Um terremoto numa ilha deserta não é um risco, é só um evento da natureza. O risco só passa a existir quando tem algo a perder. Vidas humanas, casas, cidades. O risco é, na sua essência, um conceito humano. Para fechar o nosso ciclo, vamos conectar esses conceitos, que agora estão bem mais claros, com o mundo real da governança e das políticas públicas que nos mantêm em segurança.
É importante saber que a Proteção Civil lida com um cardápio bem variado de riscos. Tem os naturais, como um furacão, os antrópicos, que são criados por nós mesmos, tipo um acidente industrial, e tem também os mistos, que são uma combinação dos dois, como um incêndio florestal que começa com uma fogueira mal apagada e se espalha por causa da seca. E para gerenciar isso tudo, a governança de riscos se apoia em 4 pilares que são fundamentais: a prevenção, para atacar as causas lá na raiz; a precaução, para agir com sabedoria mesmo sem ter certeza de tudo; a cooperação, porque ninguém resolve isso sozinho, é preciso que todo mundo converse; e a informação, que é o direito de toda pessoa saber dos riscos que corre e como se proteger. O que nos leva a uma última reflexão. Com esse novo vocabulário em mãos, fica o convite para a gente ter um olhar mais atento ao nosso redor. Quais são os riscos, aqueles que a gente vê e os que estão escondidos, presentes na nossa comunidade? E mais importante, será que os sistemas de gestão estão prontos para agir lá na fase do risco, bem antes que o perigo bata a porta e a crise se instale?